Shalom, shalom, queridos, graça e paz. Esse que vos fala é o Bispo Tosta. Estamos aqui no programa, no podcast Na Frequência. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje nós temos a honra de receber um camarada fantástico, cantor, compositor, coreógrafo. Tá? Nós estamos recebendo Maicon Guzmão, aqui da banda Homens de Fé, que arrasta uma multidão, tá? A coisa tá explosiva. Maicon Guzmão, seja muito bem-vindo, meu querido. Suas falas iniciais, fique à vontade. Gratidão, primeiramente, ao nosso Deus, e em segundo, ao Senhor por esse convite. Para mim é uma honra estar aqui e trazer o meu testemunho, toda a minha história, para que vidas sejam edificadas. Amém, amém. Lembrando que a gente vai estar também transmitindo para a TV Life América, tá? Lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, tá? Então fique ligado. E como de costume, a primeira pergunta é sempre praxe, né? Quem é Maicon Guzmão, o homem por detrás do palco? Quem é Maicon Guzmão? Maicon Guzmão, por detrás dos palcos, é o pai, né? É o novo empresário que o Senhor Jesus fez, é o filho e é aquele guerreiro, né, que batalha todos os dias em busca do sonho e de deixar o legado aí para os meus filhos. Amém, amém. Ô Maicon, conta um pouquinho da sua história, porque às vezes as pessoas chegam e vê Maicon Guzmão com aquela energia. Maicon Guzmão é energia, meu irmão. Chega arrepiando, chega chegando, né? Não tem como não ser atraído, né, pela sua performance. Realmente é uma performance diferente, tá? Mas conta um pouquinho como é que foi essa história até chegar aqui, né? Porque às vezes as pessoas olham ali, né, grandes eventos, aquela multidão de pessoas, e acha que a coisa assim aconteceu assim, que é fácil, que... Me fale um pouco da sua história, conta um pouquinho da sua história. É o processo de conversão, né, Bispo? Eu quero trazer para vocês, tentar o mais rápido possível, porque foi um processo doloroso, porém muito lindo, né? Há 5 anos começa a minha trajetória. Eu cantava no mundão, né? Você fazia o secular? Fazia, sim, fazia. Qual era a banda que você Eu cantava? cantei na Mega Hits, que inclusive o querido Júnior Martins também passou por lá. Eu cantei na Raro Swing, eu cantei na De Virada, muitas bandas, na Potência. Arrastava trio? Também. Bloco de carnaval? Sim. Já viajei de avião para fazer turnê fora de Salvador. Então, só que nunca dei certo em banda nenhuma dessas, né? Nunca dei certo. E um certo dia, há 7 anos atrás, mais ou menos, eu decidi montar a minha própria banda, né? Usar o meu nome, Maicon Guzmão, MG o Astral, e decidi trilhar sozinho porque nenhuma dessas bandas eu dava certo. E aí foi quando, um certo dia, eu tomei uma decisão de... Eu estava ainda casado, né? E aí eu falei com a minha esposa, eu vou invadir o palco do Sorriso Maroto. Vamos no show deles lá e eu vou invadir o palco deles para ver se de repente eles veem o meu talento e me ajudam, né? E aí ela não acreditou. Ela, rapaz, não vá não, você é doido, você é maluco. E aí isso foi no Et no Wild, no show do Sorriso Maroto, no Pagodinho. E eu fui pelo cantinho ali e aí subi e invadi o palco do Sorriso Maroto. Invadi, meu irmão, invadi. E aí quando eu subo, eu canto um pouco da estrofe daquela música que ele gravou na época com Ferrugem. Toda vez que eu tento te esquecer, me lembro mais. E aí, só que quando eu subo, já tava no final da música, porque quando eu tomei coragem, já tava meio que no final. E eu cantei o refrão ali, achando que ele ia parar a banda, iria me dar uma moral, só que não foi isso que aconteceu. Ele disfarçou, pegou o microfone e se despediu de mim. E ali, quando saiu por detrás das câmeras, o segurança colocou meus braços para trás como se eu fosse bandido. Meu Deus. E me tirou ali da parte de trás. E eu saí, né? Triste, cabisbaixo, porém, todo mundo que estava na frente do palco não viu isso, né? Da forma que eu saí do palco. E aí começou aquele burburinho. Maicon cantou com Sorriso Maroto e tal.
E aí eu fui sabendo usufruir dessa situação. Passou o mês seguinte, no mês de dezembro, meu aniversário, 8 de dezembro, bispo, eu falei com a esposa, ó, eu não vou invadir palco agora mais de ninguém, eu vou fazer um cartaz, vamos fazer um cartaz e levar pro Belo, dizendo que é o meu aniversário e para ele me chamar para dar uma participação com ele. Fizemos o cartaz e deu certo. Eu levantei pro Belo e aí ele me chama, tem todos esses vídeos no YouTube, tá? Eu sempre procuro frisar isso porque tem muitos testemunhos aí que são mentirosos. As pessoas gostam de criar testemunhos para iludir pessoas. Mas todos esses vídeos estão no YouTube e nas minhas redes sociais. E aí Belo, ele me chama e aí eu canto com o Belo, a música inteira. Parecia até que eu era o cantor da banda e Belo era o que estava dando participação. E me deram um microfone, daqui a pouco meu microfone no meio da música começa a falhar. Eu olho para a mesa de som, olho para o Belo, tá falhando, me dá o seu microfone. E aí Belo olha assim pro lado, olha pro outro, viu que não tinha jeito, a câmera tava filmando, ele fez assim, eu vou ter que dar. Ele aí me deu o microfone dele, na mesma hora que ele me dá o microfone dele, ele coloca o retorno dele no ouvido para poder ouvir a minha voz. E aí eu subo o tom da música, foi uma participação linda, e eu saio dali com a esperança de que eu tava no caminho certo para fazer o sucesso. No mês seguinte, eu pego o cartão da minha mãe escondido, compro a área VIP do show do Tony Salles, né, Parangolé. Eu digo, amor, agora eu vou cantar com o Parangolé. Eu já cantei com Sorriso Maroto com Belo, agora vamos partir para cima dos artistas grandes do pagode. Aí levo o cartaz para Tony, e aí chega no final, o Tony Salles me chama, e aí dá certo. Eu subo, eu canto, eu danço, e aí saio de lá, e aí todo mundo do bairro começa a me enxergar diferente, os empresários do bairro, e aí eu vou usando aquele momento para poder captar dinheiro, para poder investir. Tudo que eu fazia premeditado. Tudo foi muito bem premeditado. Eu estava certo do que eu queria, né, de fato. E aí conseguia, né, os dinheiros. E aí fui juntando dinheiro para gravar o clipe. Já tinha música escrita, já estava tudo pronto. Coreografia, já fui preparando tudo. Aí eu era tão assim predestinado e ousado, bispo, que quando eu chegava nos meus shows próprios, nas participações, eu já falava que no mês seguinte eu iria estar com tal cantor. Aí eu cantei, novembro foi com o Sorriso Maroto, dezembro com o Belo, janeiro com o Tony Salles. Quando foi fevereiro, teria o show do Harmonia do Samba, a última segunda-feira do mundo. Aí eu chegava nos shows e falava, ó, na última segunda-feira do mundo eu vou estar lá cantando com o Xande. Aí preparei o cartaz, tudo bonitinho. E aí Xande tem aquela brincadeira de que segunda-feira a galera não trabalha, né? E aí eu levei um cartaz bem bacana. Falei, ó, amanhã eu tenho que acordar cedo, me chama pra cantar com você, por favor. E aí Xande leu o cartaz, aí ele fala, poxa, Michael, não vai dar pra te chamar hoje, porque hoje eu tô chamando só mulheres. Aí eu boto aquela cara de choro. Aí na minha frente estava a irmã do Léo Santana com os colegas dela. Eles leram meu cartaz, ficaram com pena. E aí eu percebi ele sinalizando para Xande, com aquela cara de choro que eu fazia, né? Tudo já premeditado. E aí eu digo, Xande vai me chamar. Aí quando pensa que não, Xande vem descendo as escadas e traz o microfone, me dá a mão. E eu já subo, já dançando já com Xande. E aí eu me lembro que Xande falava assim, eu sabia, eu já sabia. E aí eu cantando, dançando. E Xande, de todos esses cantores, ele foi o mais assim, espontâneo, foi o único que olhou as minhas redes sociais. Na época ele falou que iria me ajudar. Só que nenhum deles me procuravam, bispo. Nenhum deles me procuravam. E aí eu ficava naquela coisa, mas aí eu consegui levantar dinheiro, gravei um clipe próprio, profissional. Eu montei todo o cenário, fiz a produção toda do clipe. E aí as coisas foram caminhando, foi dando tudo certo. Michael Guzmão foi ganhando ascensão, né? E aí, quando pensa que não, na hora de lançar o clipe, veio a pandemia. Meu Deus. Aí parou o mundo inteiro, né? O homem, ele faz planos, né, bispo? Só que a resposta certa vem do Senhor. E aí, ali parou tudo. E aí, fica em casa, aquela coisa toda. E aí, aquela agonia, eu digo, segura o clipe, trava o clipe. Aí o pessoal do clipe, mas Michael, já tem 1 mês, 2 meses, a gente vai ter que soltar. Eu digo, vai soltar o clipe, não vai adiantar de nada, porque tá todo mundo em casa. E aí teve que soltar o clipe, ficou aquela ascensão, mas todo mundo em casa. Passou. E aí, quando tava perto de terminar a pandemia, né, que a galera tava naquela agonia, aquela coisa de vários shows, eu digo, poxa, vai passar a pandemia. E aí inicia o processo de Deus na minha vida, né? Ali a minha filha, ela, um certo dia, eu discuti com a minha esposa, que na verdade não era ainda casado, eu me atrapalhei na fala. A gente ainda estava
namorando. E aí a gente discutiu, e aí a minha, que era namorada na época, ela manifestou. Sério? E aí ela mudou o olhar, mudou a feição do rosto. Manifestou que você fala em demônio? Sim, sim. Meu Ela ficou Deus. diferente, a fala ficou diferente. E aí eu parei, e aí fiquei ouvindo, aí falava na boca dela que queria matar ela, que era pra mim sair da vida dela. E aí eu fiquei assustado na época, e aí comecei ali a ir pra igreja, por causa do medo e tal. Aí falei com ela, ó, vou buscar a Deus aí. E ela ficou assim sem entender nada, aí comecei pra igreja ali. Só que a minha vontade de ser conhecido, de tudo aquilo que eu tava vivendo naquele momento, de ter cantado com os artistas e tal, aquilo ali eu tava preso àquele sonho, né? E aí voltei de novo, continuei os shows e traindo ela, e aquela agonia, gente, e ela me traía, eu traía ela, aquela agonia. E aí um certo dia eu larguei ela e voltei para casa da minha mãe. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, um certo dia, era meia-noite, a minha filha, com 9 anos, ela começa a manifestar, a se bater na cama. E aí, bispo, e aí eu fiz, meu Deus, o que é isso que tá acontecendo? Não é possível. Aí a família toda, minha mãe, minha irmã, todo mundo dizendo que era culpa minha, que isso era obra de macumba, que na certa mulher tinha feito, e aquela coisa toda, eu com aquele sentimento de culpa. E ali, minha filha dizendo que ia se matar, corria pro meio da rua. E aí eu digo, meu Deus, o que é isso? Aí comecei a ir pra igreja de novo, tinha uma Assembleia de Deus lá perto da minha casa. Eu comecei a ir, tinha um ministério de louvor que chamava muito minha atenção quando cantava os louvores, eu comecei a ir para essa igreja. E aí, um certo dia, bispo, eu olhei para o céu na igreja, minha filha ela não parava de manifestar, minha mãe ficava mandando levar ela para a Universal, para a igreja do Bispo Bruno, para a igreja de não sei da onde, e mandar fazer campanha de amarrar camisa, e minha filha ela não melhorava em nada. Mas um certo dia, bispo, eu olhei para o céu dentro da igreja lá, da assembleia que eu estava indo, e falei para o Senhor que se minha filha voltasse ao normal, que eu entregaria minha vida a Ele naquele dia ali, e que nunca mais eu iria cantar para o mundo e usar os talentos que Ele me deu para o mundo. E ali a minha filha mudou, foi restaurada. Então eu entendi que, de fato, o poder da decisão estava sobre mim, e que Jesus ali naquele momento, ele havia me escolhido, né? Porque o ser humano ele tem aquela força de expressão de dizer que aceite a Jesus, você aceita Jesus, só que na verdade quem somos nós para aceitar a ele, né? Somos escolhidos, assim como ele mesmo falou com os discípulos, né? Naquele momento, não foi vós que me escolhestes, mas foi eu que escolhi a vós. Aleluia. Então eu percebo que, de fato, naquele momento eu fui escolhido, e foi assim um boom muito grande dentro do bairro de Cajazeiras, porque foi um momento que eu estava vivendo a minha vida, os meus sonhos que eu mais almejava estava começando a se concretizar, quando eu, de repente, decido parar de fazer tudo o que eu gostava. E todo mundo falava no bairro que eu não ia durar 3 meses na igreja, e que logo eu estaria de volta. Falavam que eu estava apenas querendo chamar a atenção e tal, porque de fato, dentro do bairro de Cajazeiras naquele momento, Maicon Guzmão estava numa ascensão maior, né? Era um cara guerreiro que estava de fato conseguindo almejar os sonhos. E aí foi muito difícil, né? Muito perseguido, dentro da própria igreja. Quando eu pegava o microfone para louvar, as pessoas ficavam soltando indireta. Foi algo assim muito doloroso para mim, mas o Senhor, ele me sustentou, e até aqui ele tem me sustentado. E aí, meu bispo, 6 anos eu aí afastado da música, eu não queria mais cantar, mais fazer nada com a música, né? Deus, eu me formei na faculdade, eu tirei minha habilitação, eu era um cara completamente sem perspectiva de vida nenhuma, né? Cheirava muita cocaína na época que eu cantava no mundo, era várias mulheres, era mulher de polícia, mulher de ladrão, eu era destemido, entende, bispo? E aí quando Jesus ele me resgata, aí você vai ver um cara se formando em educação física, montando o próprio estúdio, habilitado, carro, moto, me casei, né? Na época me casei com a minha
que virou ex-esposa, né? Depois que de fato me converti, passei a levar o ministério a sério. Acabei perdendo o casamento e a própria família, muitos familiares se afastando. E eu entendo que é isso, né? Quando a gente passa a viver para Cristo, a gente vai ser necessário essas perseguições, né? E para que nosso caráter seja forjado e para que de fato a gente seja aprovado, né? E é isso, bispo. E aí eu recebo o convite para ir para a Banda Homens de Fé. Eu já com a academia lá, a maior academia do bairro de Águas Claras hoje, pela misericórdia do Senhor. Os meninos me procuraram e eu falei, olha, eu não tenho tempo, eu tô com a vida muito corrida. Deus, ele me transformou, fez de mim de uma pessoa física uma pessoa jurídica. Hoje eu tenho que cuidar de filho, de empresa, de funcionários. Para mim está sendo muita coisa. Os meninos, não, a gente quer pessoas que trabalhem mesmo, a gente não quer ninguém preguiçoso aqui na banda e tal. E aí eu decido vir para a Banda Homens de Fé, né? E estou aqui, pela misericórdia do Senhor, na Banda Homens de Fé. Vou completar 1 ano em fevereiro. E é isso, bispo. Rapaz, uau, uma avalanche agora aí, né? Há uma história por trás, tem uma história por trás. Você até antecipou uma pergunta que eu iria fazer, né? Como foi a chegada do Homens de Fé? Mas eu estou aqui impactado com seu testemunho, com sua história, porque você é um camarada elétrico, né? Então, assim, isso causa pelo menos 2 vertentes ao olhar das pessoas. Uma, pô, é legal, vou lá, atrai. Outra é alguém olhar e dizer, quer se aparecer, quer... Entendeu? Sim. As pessoas não sabem diferenciar que ali há um artista por trás daquela. E ali é uma característica pessoal dele, né? Então você já era ativo, você já era, tanto que você tem uma academia, né? Então, você já chegando elétrico. Na realidade, você pegou aquilo que você estava fazendo no mundo secular, que Deus estava fechando as portas, né? Deus estava fechando. Você tentou daqui, tentou dali, tentou daqui, a coisa começou a acontecer, aí Deus para. Acho que todos nós temos um momento em que Deus fala, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, aquietai-vos. Aí você dá aquela baixada de bola, né? E aí entra um fator determinante que é a dependência. Estava vivendo a sua vida, pelo que eu entendi, a mulher que você teve, sua filha, já não é mais a sua esposa, né? Sim. Provavelmente ela não quis acompanhar essa caminhada cristã, né? Provavelmente é isso. Entendeu? E você fez o que um homem de Deus tem que fazer. Eu tenho uma grande obra para fazer. Eu não posso parar. Você seguiu em frente e vida que segue. Você comentou assim sobre uma determinada banda, né, que Júnior Martins cantou também. Como é o nome dessa banda? Mega Hits. Mega Hits. Nós vamos entrar um pouco nesse tema aqui agora, né? Porque você entrou para substituir um grande cantor. Ele é grande em todos os sentidos, né? Ele é grandão, ele é um homem bem grande, né? Grande, alto, forte, e ele é um grande cantor, e é um grande ser humano, é um grande homem, né? Um homem de Deus. Mas ele passou por aqui, né? E nós fizemos uma edição aqui, um episódio do programa com ele, e gerou uma polêmica. Nós estamos falando de Júnior Martins. Até deixa eu virar para a câmera aqui. Deixar um abraço aí para você, meu querido Júnior Martins, tá? Nós estamos com o Maicon Guzmão aqui e na sua passada por aqui gerou uma pequena polêmica, tá? Júnior Martins falou que vocês eram amigos. Vocês eram amigos, tinham um relacionamento, mas que depois que você entrou na banda Homens de Fé, esse relacionamento quebrou. O que realmente houve? Porque há rumores aí de traição.
Há rumores de traição, é verdade, há rumores. O que realmente houve? Agora eu vou trazer a verdade, né? Porque, na verdade, ele falou que éramos amigos. Na verdade, nunca fomos amigos, né? Peraí. Ele falou aqui, eu vou virar para a câmera aqui. Ele estava aqui, ele virou para a câmera, ele estava sentado exatamente aí, e virou para a câmera, né? A sua câmera é a de cá, e ele falou: Michael Guzmão, o meu celular continua sendo o mesmo. Entendeu? Então deu a entender que vocês tinham uma amizade. Você está dizendo que vocês nunca foram amigos? Não, éramos colegas, né? Na época do Mundo, algumas poucas vezes, a gente já se bateu nos palcos, no mesmo palco que a gente ia dar participação, etc. Mas nunca fomos amigos de andar junto, de ligar um pro outro o tempo todo e tal. Isso aí nunca existiu. Talvez ele tenha colocado a palavra aqui meio que errônea, né? E assim, e quando ele estava no Homem de Fé, quando ele entrou na banda Homem de Fé, eu estava no início do meu processo de convenção, né? Eu tinha terminado de me casar, tinha acho que 1 ano na igreja, e eu me lembro que eu tentei fazer contato com ele para apresentar uma música minha, que eu tinha escrito pro meu irmão, que era viciado em crack, né? A música dizia assim: escute bem o que eu vou lhe falar, só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e só Ele pode nos salvar dessa vida de mentiras. Só temos uma solução: seguir o caminho de Deus, senão o crack é cadeia ou caixão. Saia, meu irmão. E eu me lembro que eu mandei essa música pra ele. A música tem tudo a ver, eles estavam tocando lá em Isidório, que tem muitos drogados. Sim, eles tocam muito em locais de difícil acesso, né? E aí eu falei com eles: bota essa música no repertório que vai tocar. Vocês tocam para muitos jovens viciados em drogas. A música tem versículo bíblico e tal. E eu me lembro que na época ele nem me respondeu. Me fez de cachorro. Eu comentei com minha ex-esposa na época. Eu falei: olha, já tá tocando já bacana, já tá parecendo legal, já ficou de mal. Porque infelizmente é isso que acontece em todos os meios, né? Tanto no secular quanto no meio gospel que eu tô conhecendo hoje. E confesso pro Senhor que tô assustado com as coisas que eu vejo no meio gospel. Meu Deus. Mas é isso, Deus, ele me traz, né, e começa a mostrar pro servo dele: olha, filho, não é bem isso que você pensava. Presta atenção, porque eu não quero você dessa forma. Então, eu vi ele aqui falando, eu digo: eu vou esperar chegar lá para poder levar a verdade. E um dos motivos também que eu fiquei um pouco chateado com o Júnior foi que eu já estava ali no início na banda Homem de Fé, e a produção virava e voltava, me ligava dizendo que ele estava querendo puxar os músicos da banda para levar para a banda dele. Ou seja, até o diretor musical da banda e tal, ele querendo tirar da Homem de Fé, tentando fazer a cabeça dos meninos para ir tocar com ele. Então tudo isso eu fui ficando triste, né, com essa situação, porque um rapaz que se denomina pastor e tal, eu acho que não era assim para ele estar se comportando dessa forma. E aí decidi de fato deixá-lo de seguir e ficar na minha, no meu cantinho, né, não me misturar, ficar tranquilo. E por causa todas essas questões e essas situações, e mais outras que agora ele passa a colocar em redes sociais, ficar soltando tipo indireta, que o cantor, não falando diretamente, né? Falando que tá dançando, mas que tem que ministrar, que tá se balançando e tal. E aí a produção lá da banda fica respondendo a ele, porque eu não falo nada, né? Eu sigo o meu caminho, né? Eu sigo aqui em paz, fazendo o meu trabalho. E só que, assim, tudo isso nele acaba me deixando triste, né? Se ele tem a voz, amém. Acho que cada um tem seu trabalho, tem sua forma de conduzir o seu trabalho, né?
E acho que cada um tem que deixar o trabalho do outro. Acho que isso fica feio, você ficar soltando ali indiretas e piadas em redes sociais. Principalmente a gente que carrega a palavra de Deus. Eu acho que a gente tem que estar dando testemunho em todo o tempo, bispo, em vez de ficar em rede social soltando piada, né? Então, basicamente, é isso daí. Ó, ele sentou aí onde você está, certo? Nós estamos, nesse momento, com a oportunidade de dar a ocasião, pede que você esclareça a oportunidade de esclarecimento. Porque ele sentou aqui e ele falou que, na saída dele, que não foi que não foi assim por nada, foi fruto de oração, e que Deus direcionou, né? E uma série de coisas mais. Mas tem sempre um comentário por trás disso aí, certo? E o comentário é que ele carregava a banda nas costas e que os meninos não queriam se consagrar, os meninos não estavam assim espiritualmente falando, acompanhando, né, a questão da santidade. Uhum. Entendeu? Nessa cadeira aqui, isso aí é o que estão falando, mas nessa cadeira aqui, ele falou, você pode olhar a edição passada, tá aí, tá pública, né? Vai passar inclusive na televisão, então é uma oportunidade. Ele falou que quando ele saiu da banda Homens de Fé, você ficou chateado e deixou de falar com ele, que vocês eram amigos. Você já está dizendo que você não tinha amizade com ele, que tinha algum relacionamento, mas que não tinha amizade, certo? Já está dizendo que não é nada disso. Sim. E ele falou que quando ele saiu direção de Deus, debaixo de oração, mas que ele tinha 2 agendas para cumprir. E o pessoal da banda ajudou ele a cumprir essas 2 agendas. E quando esse pessoal voltou, eles foram expulsos da banda por terem ajudado ele. Como é que foi esse negócio? Rasga o verbo aí. Como é que foi isso realmente? Foi traição? Não foi isso que ocorreu, não. Não foi isso que ocorreu, né? Na verdade, eu não julgo o Júnior de ter saído da Homem de Fé para montar o projeto dele com o nome dele, né? Quando ele falou aqui que ele não tinha... Ele tentava fazer as coisas lá na banda e não tinha voz e tal. Tudo isso, eu tenho passado... Você assistiu o episódio dele Assisti. Ótimo. Júnior, ele simplesmente pegou a visão de mercado, do mercado gospel, né? E ele decidiu, de fato, sair e montar o próprio projeto, né? Porque se ele estava gastando a energia dele lá no Homem de Fé e estava tendo embate com os meninos, não tinha por que ele sair e montar o próprio projeto dele, né? Porque se ele não estava bem, se ele não estava feliz, ele fez o que ele achou que era certo. E eu não julgo, né? Até porque daqui a pouco pode ser Maicon Guzmão, né? Eu mesmo tenho passado por algumas situações na banda Homem de Fé que eu não sei se em 2026 eu continuo mais na banda. Uau! Né? Então, bomba! Peraí, deixa eu virar aqui. Isso é uma bomba, viu? Maicon Guzmão acabou de falar aqui que não sabe se continua na banda Homem de Fé. Esmiuça isso aí, meu querido. Basicamente, o que eu vinha falando aqui, né? Algumas coisas que Júnior passava lá e que eu passei a passar e viver de perto, né? Envolvimento com produtora, a falta de comprometimento, né? De profissionalismo. Acho que eu já fiz uns 7 a 8 shows com a banda e até então eu não vi a cor de R$1, tá? O problema não é dinheiro. O problema é você
além de não ganhar, você gasta, você investe, não só valores quanto todo o seu tempo, você investe a sua energia, você monta a coreografia, você vai buscar a dançarina, você larga a sua empresa para poder gastar sua energia em sonho que não é seu, é um sonho que é dos meninos lá, que é um projeto há 11 anos, o Homem de Fé tem um projeto há 11 anos que eles vêm nessa relação, e aí você, além de fazer tudo isso, em alguns momentos você não é reconhecido, tá? E aí você vai entristecendo, fora a aparelhagem minha, que eu já perdi 2 aparelhagens em eventos, muita falta de organização. E como eu tinha falado com eles, né, desde o início, eu digo, eu tô falando com vocês que eu não me preocupo mais com fama e sucesso. Isso para mim, Jesus já arrancou de dentro de mim. Eu não tô preocupado. Se for de sair hoje da banda Homem de Fé e continuar lá com a minha empresa, continuar batalhando, perseverando na minha empresa, eu vou continuar escondidinho. Amém. Glória a Deus. Mas se for para estar em uma banda onde você não tem paz, onde você não está feliz, onde você, sabe, bispo, você sabe que parece que você está atrapalhando, de certa forma, um projeto. Agora tivemos um show em Amélia Rodrigues, chegamos no show, marcou 11h30 da manhã, meio-dia, chegou lá no evento, a banda foi tocar sem ninguém almoçar, o músico foi na van em pé, porque a produção lá botou um bocado de alimento na van e aquela coisa toda, e o músico em pé chega lá sem almoçar, aquela coisa, sabe, bispo, coisas que muitas das vezes nem nas bandas do mundo eu passei, para poder você ficar aqui vivendo algo, vivendo uma mentira e tendo que transparecer de que tá tudo bem. Maicon Guzmão não é isso. Eu não sou isso, eu não sei ser falso, eu não sei estar mal em um ambiente e ficar tentando mostrar que tá tudo bem, que não está. Agora eu conversei com os meninos, a gente precisa se reunir, a gente precisa tentar ajustar tudo isso daí, que até para poder ter uma reunião é bastante complicado com toda a direção da banda. E aí tudo isso vem me sufocando e, como eu falei, eu não estou preocupado com fama, com sucesso. Às vezes fica aquela coisa, não, espere estourar, que aí quando estourar você... Aí querem dizer de uma forma tipo, quando você estourar, você tira a onda e tal. Só que não é isso. Não é isso. Eu carrego uma palavra. A minha vida, ela é um testemunho vivo. E aonde eu preciso usar tudo isso que Deus me deu para que eu arraste pessoas para o caminho dele. Então não tem nada a ver com fama, com sucesso. Que na verdade eu até sempre falei com eles, eu tenho até medo de quando Deus ele me soprar nesse meio gospel. Porque eu vou ser muito perseguido, porque eu não vou aceitar essas coisas todas que eu vejo. Eu não vou aceitar. Eu vou trazer as verdades, sabe, bispo? Então, tô muito triste mesmo, sabe? E é isso. Eu não sei se eu viro, se eu chego até 2026 ainda como cantor da banda Homem de Fé. Acho que ainda não era o momento. Às vezes a gente acha que foi de Deus, que fez, mas tudo que vem de Deus traz paz. Verdade. Eu aprendi que tudo que vem do Senhor traz paz e você fica feliz ali, né? E não tem me trazido paz, né? O projeto não tem me trazido paz, tem me trazido agonia, tem me trazido aflições, sabe? E eu vou orar ao meu Deus e ver até onde eu posso suportar. Ele sabe até onde o servo pode suportar, né? E se for de voltar a ficar lá no meu trabalho, cuidando da minha empresa e abandonar a música, e Deus vai fazer. No momento certo, quando ele me der uma condição de tempo, financeira, aí eu volto e monto o projeto Maicon Guzmão, se Deus permitir, e eu toco. Mas eu não estou preocupado com glamour, com palco, com fama, nada disso mais me enche os olhos. Enche os meus olhos. Eu não fico mais ludibriado com essas coisas.
Você acha que o tratamento para os cantores de fora é diferente dos cantores daqui? Ah, sempre, né? Sempre. Porque o mesmo tratar, a forma que o mundo trabalha, o meio gospel, que é um mundo que usa apenas a palavra de Deus como escudo para superfaturar, né? Eles agem da mesma forma. Se o cantor estoura, se o cantor ele tá na sessão, vou citar um aqui que tá no momento muito bom. Eleutério, Samuel Eleutério. O cara chega, todo mundo quer pegar no cara, quer botar o cara lá em cima, é os melhores horários, é os melhores eventos, porque ele tá no momento, né? Maicon Guzmão, homem de fé, tá voltando agora, né? Tem um trabalho, tem o máximo de respeito pro Samuel Eleutério, né? Mas eu sou sincero, homem de fé, o Maicon Guzmão tem um trabalho, né, que vai muito além, mas não tem acessão, não tem mídia, não tem, tá chegando agora. E aí você tem que estar passando por situações desnecessárias, né? E aí tem que estar ouvindo, não, espera, porque quando você estourar, você... Não é isso que eu quero, não é isso, eu não tô preocupado com isso. E aí, de fato, bispo, eu já me cansei. E você está falando de coisas básicas. Para dar certo hoje, para poder você dar certo hoje um cantor na banda Homem de Fé, tem que ser um cantor que esteja começando, um menino novo, que vai se deslumbrar, que vai ali ficar empolgado, né? Mas a própria banda Homem de Fé, por ser uma banda muito boa, né? De músicos... musicalidade da banda, os caras são, feras, né? De fato, o que todo mundo tá falando é que tivemos um encaixe, né? Poxa, Maicon, você e a banda Homem de Fé casou assim, velho. Você agora trouxe a coisa da coreografia, da energia, você canta também e tal, fez um casamento maravilhoso e tal. E é verdade, né? A banda Homem de Fé hoje tem algo diferente que não tinha em nenhuma passagem dos outros cantores. O Homem de Fé hoje eles se cobram muito. Quando o Júnior saiu, eles se cobraram muito na busca de um cantor. Eles sempre querem um cantor, quer ter um cantor bom, quer ter um cantor já pronto. Tá? Entende, bispo? Entendo. Aí eu digo... Então, nesse ponto aí, Júnior tem razão, né? Nesse ponto aí, com certeza. Aí, agora, o lance de Júnior é que ele... Em parte ele foi hipócrita, porque quando ele saiu da banda, ele saiu falando mal da produtora. Em parte ele foi o quê? Hipócrita. Porque ele falou mal da produtora, ele fez os meninos saírem da produtora, aquela agonia toda, e depois, assim que ele saiu da banda, ele tava onde? Na produtora? Na produtora. Meu Deus. Trabalhando com o bispo. Entende? Então, é sobre isso. Entendeu? Ele não precisava ficar desfazendo, fazer todo esse reboliço todo, se ele já estava com o intuito de montar o dele e continuar na produtora. Ele tinha que ser homem de Deus, tinha que ser homem. Não, vou sair porque eu peguei a visão aqui de negócios. Eu vou montar meu próprio negócio, porque se for para ficar passando nesse perrengue aí que eu passo aqui no negócio de vocês, eu vou montar meu próprio projeto e vou passar meu perrengue aqui, que pelo menos eu sei quanto é que tá entrando, eu sei quanto é que tá saindo, sim, eu sei quanto é que vai receber, quanto não vai receber, entendeu? Então, é isso. Entende, bispo? Rapaz, muita polêmica aí, viu? Difícil. Botou pra fora, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ó, o nosso horário já tá para passar rápido demais, moço, que é isso? Eu tinha muita coisa para falar com você. Comigo vai ter que ser uns 3 podcasts. Vamos ter que marcar um outro podcast, mas assim, ó, tem uma coisa que eu quero perguntar a você, a gente já está caminhando para o fim, é o seguinte, nós estamos aqui na Bahia, certo? Um estado festivo, um estado maravilhoso. A música baiana, ela tomou o mundo inteiro. O toque do timbal é algo registrado tipicamente baiano, certo? Aí vem a questão da timbalada, aí vem a questão do olodum, aquela batida forte, aí vieram as bandas de pagode e realmente tomaram o Brasil e tomaram o mundo. Junto com isso vem a cultura do carnaval, junto com isso vem o clima,
Junto com isso vem as mulheres praticamente seminuas pela rua, todo mundo tomando uma cervejinha, e é um composto muito perigoso para tudo que não presta. Sim. Para traição. Eu conheço muitas pessoas que vieram casadas para a Bahia e separaram aqui. Certo? Chegaram aqui e viram esse apelo, né? Esse apelo, o Estado tem esse apelo de sensualidade, a música, a pessoa chega e começa a tocar aquela música, e aí a pessoa começa a beber e se requebrar, e por aí vai. E é esse ritmo que vocês reproduzem. Você reconhece que há uma linha tênue entre as coisas de Deus e a carnalidade, porque é um ritmo pesado. Você reconhece isso? Sim, sim. É por isso que eu tomo muito cuidado com o lance das coreografias, né? Porque na época do mundão era muito sensual, né? O pagodão, ele puxa muito pra sensualidade. Muito, né? muito, muito. O lance da sarrada, o lance da quebradeira, o lance da batedeira. É algo que... Por isso que quando eu monto as coreografias, né, da banda Homens de Fé, eu me preocupo muito, né, com o lance de ficar mexendo com o quadril e tal. Eu faço mais coisas com o braço, né, mais balanço, justamente por causa de toda essa... esqueci agora. Essa linha tênue entre o que há no Estado, né? Essa questão dessa festividade baiana, essa cultura baiana, e com a música que vocês fazem. Sim. Essa galera, você, Júnior, Semeadores, o Fernando Tambores Remidos, né? Fez 25 anos Tambores Remidos, um abraço, pastor Fernando. Mas nós temos que ter um cuidado, eu acredito que a Bahia precisa tomar esse cuidado, eu acredito que requer uma santificação maior. Sim, sim. Requer O preconceito é muito grande. É muito grande. Requer uma busca maior. Por isso que eu tento... O ataque espiritual é muito maior. Muito maior. Sim. Por isso que eu falo sempre com os meninos pra gente tentar colocar mais músicas de adoração, né? Ali no swing do pagode e tal. Do que ficar só tocando, batendo ali as nossas músicas, que muita gente ali não tá nem entendendo muitas das vezes que a gente tá cantando. Entendeu? Sim. Tá vendo ali o swing ali chegando, e aí agora entra coreografias, né? A pessoa tá ali, e se não parar pra ouvir as músicas, as letras de fato da Homem de Fé, ela olha de longe ali, ela vai dizer, rapaz, é uma banda do mundo. Capaz de pegar uma cervejinha e ir pra quebradeira. Sim, sim, porque o groove, eu vi um comentário mesmo, vira e volta eu vejo, né? Eu vi um áudio desse cara que eu dei muita risada, bicho. O cara falava assim, rapaz, que groove é esse, meu irmão? Essa banda é do mundo, meu irmão. Que nada, que groove é esse? Eu dei muita risada, bicho. Porque de fato, né? A banda Homem de Fé, o Michael Guzmão, a gente não deve nada pra nenhuma banda de nome do secular, de onde seja, né? Musicalmente falando, a gente não deve nada. Então, cria esse susto nas pessoas, né? Quando vê o groove e o balanço é pesado, né? Pesado, então tem que ter todo cuidado, né? Tem que ter muito cuidado. Como é que é feita essa busca de santidade, de santificação? Vocês se reúnem para orar, vocês se reúnem para buscar Deus, vocês vão no monte, como é que é feito isso? Porque Júnior, com o Júnior, o que ficou no ar foi que os meninos não estavam buscando essa santidade, não. Não, na verdade, pelo fato de cada um ter suas vidas, né? Eu tenho minha empresa, o outro irmão tem as correrias, o outro trabalha em outro lugar, cada um mora em um bairro. É muito difícil a gente conseguir reunir, né? É muito difícil. Eles me falam que um tempo atrás eles sempre estavam se reunindo e tal, na época de Tiago lá, do cantor antigo, de Kleber, se reuniam bastante. Mas, até então... desde a época que eu entrei, é bem difícil a gente conseguir se encontrar, né? Pra gente estar fazendo o culto, pra gente estar ali buscando ali a presença de Deus. É bem difícil, né? Tem alguém da banda Homem de Fé que não serve ao Senhor?
Não, todos são de igrejas. Todos são. de igreja. Cada um é de uma. É bom deixar cada um claro de isso, uma congregação. Porque, para não ficar comentário, todos servem ao Senhor ali. Né? Todo mundo é crente, todo mundo crente. Busca a Deus, tem sua igreja. Sim. Eu quero finalizar com você. O que você falaria para um jovem cantor que olha para Michael Guzmão, né, e se espelha em você, essa nova geração? Qual é a mensagem que você falaria para esses jovens? A nova geração... Vira ali para a câmera ali. Ó. Que vocês busquem profundamente a presença do Senhor Jesus para a vida de vocês e que tome muito cuidado com o glamour, a fama e tudo isso que o mundo oferece. Quando eu falo mundo, eu estou agregando de fato a tudo. Então, que vocês busquem a presença de Deus e que vocês pensem unicamente em usar o talento e o dom que Deus deu a vocês em prol, de fato, do reino, para que vocês possam trazer pessoas para o reino de Deus e que busquem, de fato, a presença sincera e verdadeira de Deus e que vocês não se percam, né? Porque tem um versículo que diz: do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e no grande dia eu perder a minha própria alma? Então é sobre isso, é sobre a nossa salvação, é sobre a gente no grande dia sermos aprovados pelo Senhor. É sobre isso. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Eu quero agradecer, Michael. Rapaz, gostei demais. Glória a Deus. Muito legal conversar com você, abrir esse espaço. Você falou coisas que eu acredito que muitos queriam falar e não tiveram a coragem, né, de enfrentar o sistema, né? Sim. Que há um sistema. Sim. Né, e muitos não tiveram essa coragem de falar, mas você chegou e rasgou o verbo, né, falou a verdade. Eu creio que isso é uma verdade. Tá? E eu quero agradecer a você por ter vindo aqui, né, aqui no podcast Na Frequência, aqui na TV Life América. Tá? Está conosco nesse bate-papo. Certamente viremos novamente, estaremos aqui novamente, né? O convite chegará, né? Agora, quem quiser acompanhar Michael Guzmão, suas redes sociais, deixa aí. Minhas redes sociais é @MG de Cristo. @MG de Cristo. E eu também, bispo, eu quero te agradecer de verdade, né? O senhor não sabe o quanto eu estava desejando e almejando que esse momento aqui de hoje chegasse, né? Pelo senhor ter me dado essa oportunidade de trazer, né, a verdade com toda humildade, né, sem medo de ser cancelado, porque ainda que eu seja cancelado pelo mundo, eu não quero ser cancelado pelo meu Pai. Amém. Porque a hora que eu estiver sendo aprovado pelo mundo, eu já ganhei meu galadão. Entendeu, meu bispo? Então, é sobre isso, é sobre apenas fazer a vontade do meu Pai, até quando Ele me permitir, né? Então, eu agradeço por essa oportunidade de ter trazido a minha voz aqui e muito obrigado, de verdade. Amém, amém. Amém, queridos. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Na Frequência. Muito obrigado por você abrir o seu lar, sua casa, o seu carro, o seu computador, o seu tablet, o seu telefone celular para poder nos acompanhar. Muito obrigado. Se inscreve no canal aí, curte, compartilha. E como é de praxe, a gente sempre encerra o podcast orando. Eu quero pedir a você que faça uma oração breve para a gente finalizar aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, digno de toda a honra e de toda a glória, entramos diante da Tua presença, Senhor. Obrigado por mais esta oportunidade de poder falar o Teu nome, de poder testemunhar tudo que o Senhor tem feito e faz em nossas vidas, Senhor. Continua derramando o Teu sangue sobre este projeto e que vidas venham ser alcançadas e edificadas através desse programa, meu Pai. Muito obrigado, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo.
Amém. Amém. Fique ligadinho e nunca saia da frequência. Um abraço, shalom, shalom, graça e paz.